de cada uma das variáveis ou da probabilidade de cada uma dessas variáveis ou desses atributos, dados seus pais. Se eu puxar o slide da nossa unidade anterior, vocês vão ter esse slide aí que dizia exatamente isso. A probabilidade conjunta vai ser o produtório da probabilidade de cada atributo dado o conjunto π de seus pais, certo? Então, é assim que a gente viu isso na unidade anterior. Bom, se eu trouxer essa ideia para cá, então a probabilidade a ser calculada desta rede bayesiana aqui vai ser a probabilidade do atributo 1 dado seu pai, que é a classe, vezes a probabilidade do atributo 2 vezes seu pai, que é a classe, e assim por diante, até a gente chegar lá no nosso atributo número 3, e a gente percebe então que vai ser o cálculo, este vai ser exatamente o cálculo a ser realizado para quando a gente está trabalhando com o naive Bayes, né? Então, por que é assim? Porque se o único pai dessa variável é a classe, então ela se torna condicionalmente independente de todas as outras quando eu sei o valor dessa minha variável classe, né? Então essa é a propriedade da nossa rede bayesiana que está aqui. Muito bem, então eu estou construindo uma rede bayesiana que tem como característica a estrutura de um naive Bayes, de um classificador naive Bayes, tá? Mas para continuar fazendo isso, não basta só criar, vocês sabem, a rede bayesiana ela tem dois componentes principais. O primeiro é esse aqui, a estrutura gráfica, que mostra a relação entre as variáveis, e o segundo é quem? Na verdade, o parâmetro numérico ou os parâmetros numéricos que vão mostrar a força de relacionamento. Percebam então que se eu cliquei duas vezes na minha variável classe, ele vai abrir essa nossa janela. Se eu clicar aqui em definição, né, definition, eu vou poder trabalhar com as variáveis possíveis. Então, olha, ele por default, ele vai mostrar para a gente que cada uma dessas variáveis é binária e tem dois valores possíveis, estado 0 ou state 0 e state 1, então estado 0 e estado 1, e percebam que ele está deixando todo mundo aqui provável, então se eu não mexer em nada, a minha variável classe é uma variável que tem dois valores possíveis e 50% dos casos vai ser do primeiro valor e 50% do outro valor. Se eu clicar duas vezes no atributo 1 aqui, o que eu vou ver se eu for na minha definição, a mesma coisa, o atributo 1 também tem dois estados possíveis, tá? E como o pai é a classe, eu vou deixar todo mundo 50% cada um deles. Então, se eu não mexer nessa minha rede bayesiana, o que acontece é que todas as variáveis são binárias e a probabilidade de um valor acontecer para esse atributo ou o outro valor acontecer é exatamente 50%. Notem então que se eu fiz isso, para conseguir classificar um dado exemplo usando essa definição aí de rede bayesiana, vai ser muito difícil, porque apesar de todos os atributos estarem diretamente relacionados com a classe, nenhum deles diz nada para a gente sobre a classe. Ou seja, se eu pegar qualquer um desses atributos e olhar a definição, eu vou ver que em metade dos casos esse atributo vai ter o valor 0. E nesses casos onde esse atributo tem valor 0, metade o pai, a classe vai ser 0 e metade a classe vai ser 1. Isso vai se repetir para todo mundo, ou seja, eu não tenho como classificar ninguém, eu vou chutar sempre em um ou outro, é igual jogar uma moeda, e é assim que isso vai funcionar, certo? Se eu tiver uma rede bayesiana que tem esse tipo de definição de distribuição de probabilidade aqui dentro das suas tabelas de distribuição. Para tentar olhar um pouco o que vai acontecer com isso, eu vou vir aqui na nossa rede, certo? E tentar, por exemplo, olhar, na verdade, no nó e olhar esses ícones, ao invés de olhar esses ícones, olhar para essa rede como se ela fosse esses gráficos aqui onde a gente está olhando as probabilidades, tá? O que acontece então é que as priores dessa minha rede bayesiana, se eu pedir para a minha rede ser atualizada imediatamente, ela está toda 50%, 50% e 50%. E percebam que se eu sei, então, por exemplo, que o valor dessa variável atributo 5 é o valor 0, então eu vou clicar duas vezes aqui e digo, o valor dessa é 0, olha o que aconteceu com as outras. Não aconteceu nada, continuou 50%.
Porque saber que uma variável tem um ou outro valor não muda nada, porque a chance da outra acontecer é sempre 50% em todos os casos. Então, isso é uma coisa que faz com que, se eu tiver uma rede bayesiana ou um caso em que sempre é 50% para qualquer caso, eu posso continuar definindo aqui o valor para todo mundo que eu quiser e perceba que a probabilidade da minha classe ser do estado 0 ou da classe 1, ela não muda nada, ela continua sempre sendo a mesma coisa. Certo? Por quê? Porque 50-50 é metade para um caso, metade para o outro. Eu não tenho nada aqui que seja informativo nesse caso. Agora, se eu vier aqui, por exemplo, percebam, e escolher que essa variável atributo 1, imaginem que eu quero trabalhar com ela, e digo, olha, a variável atributo 1, ela é realmente influenciada pela classe. Então eu digo, por exemplo, que quando a minha variável classe for 0, certo? A minha variável atributo 1, ela raríssimas vezes, ou pouquíssimas vezes, então 0.01, ela vai ser do estado 0, e nos outros 0.99% das vezes, ela vai ser do estado 1. Ao contrário, quando a minha variável classe for do estado 1, a minha variável atributo 1, ela vai ter 99% das vezes ela vai ser do estado 0 e 1%, 0.01%, ela vai ser do estado 1. Então, se eu fizer essa definição das variáveis aqui, percebam que eu estou dizendo é que, e vou pedir para todo mundo ser atualizado automaticamente, é isso. Eu tirei, desculpe. Isso, é isso que vai acontecer aqui. E suponho que eu vou dizer que, olha, a minha variável do atributo 1, eu sei que é estado 0. Então, se eu fizer isso, percebam que o que acontece para cá é que eu vou limpar todas essas outras, porque elas estavam, na verdade, para a gente perceber, né, o que acontece aqui. Então, estou limpando as evidências de todas elas, limpando as evidências de todas elas, limpando as evidências de todas elas. Tudo bem, né? Estou limpando as evidências e vou limpar dessa, inclusive, tá? Então, e eu vou dizer, eu sei agora que a probabilidade dessa aqui é igual, quer dizer, a probabilidade não, que eu observei o valor do atributo 1 como sendo do estado 0. Agora, então, quando eu fiz isso, percebam que a probabilidade da minha variável classe mudou. Ela era 50%, e agora ela passou a ser de 1% só para ser do estado 0 e 99% para ser do estado 1, a classe ser a classe 1, então. Isso, então, só conseguiu acontecer quando eu defini que a tabela de distribuição de probabilidade desta minha variável atributo 1, ela não era 50% e 50%. Tá? E se eu suponha que eu deixe essa minha rede bayesiana dessa maneira aqui, percebam o que eu estou dizendo é que apesar de eu ter construído uma rede bayesiana com influência desta variável nessa e nessa, percebam que o Gini deixa inclusive cinza aqui, um pouco mais claro essas retas, porque apesar de haver esta aresta e etc., elas não estão tendo influência. É como se não houvesse aresta nenhuma entre elas. E a única que tem alguma força em que saber o valor de uma variável influencia na outra é essa daqui. Então, na verdade, apesar de eu ter uma variável, aliás, um arquivo ou um problema que tem uma variável classe e 5 outras variáveis ou 5 outros atributos, só um deles é relevante. Esses outros 4 atributos não influenciam em nada na definição da classe. Tá? E se eu quiser criar um arquivo, então, e se eu tiver um problema onde é assim definido, um problema assim definido, onde só uma variável influencia a classe e as outras não, eu posso criar uma rede bayesiana dessa maneira aqui e posso, por exemplo, criar um conjunto de dados. Então, se eu vier em Learning e a opção Generate Data File, eu posso escolher e dizer assim, olha, eu quero gravar... e aqui eu escolho aonde, certo? Então, na minha máquina aqui, eu vou criar lá na nossa ferramenta onde a gente tem, ou melhor, lá no nosso arquivo, onde a gente tem os arquivos de dados que a gente utiliza aqui, certo?
Então eu vou pôr nessa pasta que a gente já tinha da última vez. Então, por exemplo, lá em árvore de decisão eu tinha essas coisas aqui. E eu vou criar um arquivo que se chama arquivo da rede Bayesiana, certo? Com uma variável relevante, só uma relevante, tá? Que vai ser um arquivo txt e eu vou salvar isso aqui lá. Então, save, salvei. Perceba, não salvei, eu decidi o nome só. E agora percebam que a ferramenta Gini me permite criar quantas instâncias eu quiser. Então, o número de registros que eu quiser pode ser 100, pode ser 1 milhão, pode ser 1000. Quantos eu quiser colocar aqui? Se eu quisesse 100 mil, eu colocaria 100 mil, ou 1 milhão, ou 10 milhões, e assim por diante. Então, eu posso criar arquivos de dados aqui, certo? E posso definir se eu quero esse arquivo separado por espaço, por tabulações ou por vírgula. Eu vou deixar por vírgula ou coma, porque é algo que o ECA lê para a gente quando a gente tem isso como coma, certo? Eu vou manter uma primeira linha como header, ou seja, o cabeçalho, tendo o identificador do meu nó, e isso vai fazer com que eu possa abrir, então, esse arquivo que eu vou gerar aqui, txt, com facilidade na ferramenta Weka. E eu vou deixar isso dessa maneira, então, certo? E vou criar para todos os atributos, vou dar um OK aqui, criei. Então ele gerou. Se eu quiser abrir esse conjunto de dados no Notepad, por exemplo, eu posso abrir. E ele mostra para mim que o arquivo que ele criou, na verdade, foi um arquivo tendo a primeira linha com o nome dos atributos ou das variáveis. Então, classe, atributo 1, atributo 2, assim por diante, até o atributo 5. E depois 10 instâncias, contando para a gente o valor da classe e o valor dos outros atributos. Lembrem-se, então, que eu criei esse arquivo aqui com base nesta rede Bayesiana que está aqui definida, e esta rede Bayesiana mostra que todas as outras variáveis são irrelevantes e a única que é relevante é essa variável atributo 1 e que ela praticamente define qual vai ser a classe. Apenas em 1% dos casos é que o valor dessa variável aqui não define qual vai ser o comportamento da minha classe. Muito bem, agora o que eu posso fazer, o que eu quero fazer com vocês é abrir este arquivo gerado pelo Gini lá na nossa ferramenta Weka e rodar alguns classificadores com ele para ver o comportamento desses classificadores, sabendo o que esperar deles. Então eu sei que eu criei um arquivo e que só o atributo 1 deveria influenciar na minha classificação. Vamos fazer esse processo então da abertura agora da ferramenta Weka para trabalhar com esse arquivo que eu acabei de gerar, certo?